Olá, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Professor Wesley Miranda aqui com vocês e hoje vamos juntinhos e juntinhas dar o início aqui na nossa aula de matemática. Então, bora? Galera, para a nossa aula de hoje, olha só o que eu preparei de especial para vocês. Então, vamos lá, juntinhos e juntinhas, interpretando dados estatísticos. Então, vem comigo, junto com o professor Wesley aqui viajando e explorando o universo da matemática. Então vamos começar, galera, com aquele desafio super especial, porque eu sei que vocês adoram superar os desafios que eu trago aqui para vocês. Então bora lá. Durante a semana do trânsito na escola, os estudantes fizeram uma pesquisa sobre meios de transportes usados para ir à escola. A partir dos dados coletados pela turma do quinto ano, vamos analisar qual foi o meio de transporte mais usado e qual foi o meio de transporte menos usado, galerinha. Então, olha só, imagine que a turma tenha coletado todos esses dados e registrado esses dados numa tabela. E a partir dessa tabela, a turma precisa fazer uma análise desses dados para responder essas duas perguntas. E aí, como que nós vamos resolver essa situação-problema, hein? Com o apoio e a ajuda da nossa velha e boa estatística. Então, vamos lá? Então, olha só. Galera, vamos aqui retomar o que são os dados estatísticos para refrescar a memória de vocês. Então, olha só. O que nós estamos aprendendo, então? Que os dados estatísticos, eles são informações organizadas sobre algo que é observado por alguém, ou seja, pelo pesquisador. E nós podemos, galera, após essa pesquisa e após essa observação, realizar o registro desses dados para que logo na sequência a gente possa analisá-los. E como que nós podemos representá-los? De várias formas, sendo as tabelas, então a gente pode utilizar as tabelas, ou seja, colocar esses dados em linhas e também em colunas. Nós podemos também, galerinha, além das tabelas, utilizar os gráficos, os famosos gráficos. Então, a gente pode usar os gráficos de colunas, que são os gráficos que organizam as informações em colunas, como, por exemplo, esse aqui que eu coloquei na telinha para vocês. Nós também, galera, podemos utilizar o gráfico de linhas, que é aquele gráfico onde são desenhadas as linhas. E também nós podemos utilizar os gráficos pictóricos, os gráficos que possuem ali desenhos. Então nós podemos utilizar tanto as tabelas quanto os gráficos e suas diversas formas para representar e organizar os dados estatísticos que são observados por alguém ou pelo pesquisador. Então, galera, uma dica que eu quero dar para vocês, que é muito especial e importante quando a gente vai trabalhar com dado estatístico, é que saber ler, interpretar e comparar os dados nos ajudam a entender melhor o mundo e o universo que foi pesquisado, tá bom? Então, olha só, galera. Feito isso, agora nós vamos para um desafio prático aqui com vocês. Então, olha só esse desafio que eu trouxe aqui. Então, vamos aqui juntos e juntas analisar e interpretar esse desafio. Então, olha só. Durante uma ação sobre saúde na escola, foi feito o seguinte levantamento de número de consultas ao posto de saúde por mês. Então, foi feito o quê? Foi feito um levantamento. O que é um levantamento? É uma pesquisa, é uma observação e registro de dados. E essa pesquisa envolve o quê? Envolve o número de consultas ao posto de saúde por mês. Então, foi analisado mês a mês e foi registrado o número de consultas que foram realizadas ali no posto. Então, olha só. Então, vamos analisar aqui essas informações que foram organizadas em uma tabela. Então, nós temos aqui a estatística no mês de março, no mês de abril, maio e junho. Então, quantos meses foram pesquisados? 4, né? Então, no mês de março, tivemos 120 consultas. No mês de abril, 150 consultas. No mês de maio, 135 consultas. E no mês de junho, 165 consultas.
Então, vocês podem observar aqui que de março para abril as consultas aumentaram. Então, olha só, vamos fazer aqui algumas análises. Então, nós já fizemos aqui a leitura, a interpretação e agora nós vamos fazer algumas análises aqui. Então, no mês de abril, o número de consultas, ele aumentou. Já no mês de maio, o número de consultas diminuiu. E no mês de junho, o número de consultas aumentou novamente. Sendo que no mês de junho, o número ele é maior que todos os outros meses. Então, algumas análises aqui a partir desses dados que foram expostos nessa pesquisa. E agora, olha só, com base nesses dados, em qual mês houve mais consultas, galera? Ah, super simples, professor. Foi aqui, ó, no mês de junho com 165 consultas. Então é só você escrever aí, pode registrar no seu caderno, pode escrever aí onde você quiser. Então aqui você vai escrever o quê? Junho. Então escreve aí, ó, mês de junho. Então vamos responder aqui com a nossa análise. Então vamos lá, pesquisadores e pesquisadoras. Item 2, qual foi o mês com menos consultas? Ah, professor, super fácil, foi o mês de março. Então basta olhar aqui na tabela e escrever aqui, ó, março. Vamos escrever aqui, ó, março. Certo? Mês de março. Número 3, quantas consultas a mais houve em junho comparado a março? Então, nós vamos comparar aqui, ó, o mês de junho e o mês de março. Então, no mês de junho, nós tivemos um total de 165 consultas, certo? Nós tivemos aqui também, no mês de março, 120. Então, a gente quer saber quanto que teve a mais do mês de março para o mês de junho. Para fazer isso, nós vamos precisar calcular a diferença entre 165 e 120. E para calcular essa diferença, nós vamos utilizar aí a operação de subtração, ou seja, o sinal de menos. Então, vamos lá. 0 menos 5, 5. 6 menos 2, quanto que é 6 menos 2? 4. 1 menos 1, 0. Então, nós tivemos uma diferença ali de quanto? De 45 consultas. Então, só vocês colocarem aqui, ó. Houve a mais 45 consultas, comparando março e o mês de junho, tá bom? Então, galerinha, agora eu vou deixar para vocês aí um desafio no seu caderno, onde você quiser, faça o gráfico de colunas com esses dados aí no seu caderno. E aí representa todos esses dados estatísticos que estão aqui, você pode desenhar o seu gráfico de colunas, tá bom? Lembrando que o gráfico de colunas, você vai ter o eixo horizontal e o eixo vertical aí com as colunas representando aí todos esses dados, tá bom? Galera, para vocês praticarem também aí do outro lado, seja na sua casa, na sua escola, com a sua família ou com seus colegas, você vai resolver esse desafio extra que eu vou lançar aqui para vocês. Então, olha só. Com a ajuda de um familiar, colete dados simples em casa ou no prédio onde você mora. Por exemplo, quantas pessoas assistem jornal, jogam futebol, fazem caminhada, usam celular após o jantar. E aí, a partir disso, você vai organizar em uma tabela simples e tentar representar os dados com um gráfico de colunas. Ou também, se você preferir, pode utilizar um gráfico pictórico, com desenhos ou símbolos para que você represente esses dados que você levantou. Se você achar por bem também, pode fazer a sua tabela com as colunas e as linhas e registrar esses dados como nós fizemos ali no nosso exercício ali no prático anterior. E o que você vai fazer, galera? Traga aí para sua turma, para sua professora, para os seus colegas e compartilhe esses dados, essas informações aí com a turma de vocês, tá bom? Então, desafio lançado, eu espero que todos e todas vocês superem com sucesso. Então, galera, o que nós aprendemos aqui na nossa aula de hoje? Então, nós aprendemos que as tabelas e os gráficos organizam informações para facilitar a leitura. Nós vimos também que
ao sabermos comparar, classificar e analisar os dados observados, isso sempre vai nos auxiliar a resolver as situações, problemas que são apresentadas aí no nosso dia a dia. E também, galerinha, que os gráficos são usados em muitas áreas do conhecimento, como saúde, trânsito, meio ambiente e várias outras áreas. E nós vimos que interpretar os dados nos torna mais conscientes e também mais informados aí em relação a diversas coisas no nosso dia a dia e no nosso cotidiano, tá bom? Então, galera, nossa aula de hoje foi top, não foi? Foi muito legal. Mas eu vou ficando por aqui e antes de dar tchau para vocês, eu quero deixar aquela dica muito especial. Então, para quem ainda não segue o SEAD no canal do YouTube, é só pesquisar lá, galera, SEAD Anápolis, e lá onde tem um sininho, você vai clicar para ativar e receber as notificações das nossas novas aulas que vão sendo preparadas aí todos os dias, especialmente para vocês, tá bom? Então, galera, tô ansioso pela nossa próxima aula, eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo todos e todas vocês aqui na nossa próxima aula. Então, um grande abraço super apertado do professor Wesley e até lá!